Olá, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza? e nós estamos aqui para mais um culto da família. Sim, um culto da família. Mas antes de começar o culto da família, eu queria mostrar para você a nossa rádio. Né? O Senhor abriu uma porta excelente para que nós pudéssemos ter uma rádio. Rádio Viniarde. Né? Viniarde vem de vinha, vem de fruto, né? Vem de videira. E nós estamos na videira verdadeira, enxertados na videira verdadeira. E você pode acessar a rádio através do seu telefone, pode acessar através do seu computador, do seu tablet, de onde você quiser, tudo aquilo que tem acesso à internet, www.radiovinearde.com. E você pode ajudar a gente também participando da rádio junto com a gente. Bom, hoje nós temos aqui o culto da família, nós temos aqui o nosso canal do YouTube, que você também é convidado a se inscrever lá e ajudar a gente a divulgar o canal, e temos aqui o endereço da rádio, radioviniarde.com. Hoje é o culto da família, então chame aí teus parentes, teus amigos, teus vizinhos, para que a gente esteja junto, louvando ao Senhor. Nós temos aqui o nosso ministério, que é a comunidade virtual, o Conectar, ou o Crer, que é conectar, relacionar, ensinar e restaurar. E graças a Deus nós estamos com muitas coisas e o Senhor tem aberto portas maravilhosas. Tem a porta da rádio, né, que nós temos rádio 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então nós temos que encher esses horários. Então eu te convido para que você possa ajudar a gente na rádio. Né? Pode ajudar em oração, pode ajudar em participação, divulgando, você pode ajudar também mandando músicas, né? Pedindo músicas, né? E você pode ajudar da maneira que você quiser. Né? Nós temos aí o nosso estudo bíblico na quinta-feira, que também você pode ajudar em oração, né? Ou você pode ajudar pedindo ou trazendo novos temas para a gente estudar aquilo que a palavra diz, né? E também temos o nosso culto de domingo, que é o culto da família, que você também pode ajudar. Ajudar participando, ajudar orando, ajudar da forma que você quiser. Na verdade, nós estamos começando aí, né, um ministério, e Deus sabe de tudo que a gente precisa. Né? Na verdade, a gente espera, né, que você esteja comprometido. Esse compromisso que nós queremos. Vem com a gente, vem estar com a gente, venha participar da rádio, venha participar do estudo bíblico, venha participar do culto, venha. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, mas quando você participa ao vivo, você participa da oração, você participa do bate-papo, você participa dos louvores que a gente canta antes de começar a palavra. Então, eu te convido que você possa vir e estar com a gente aqui participando. Tudo por Zoom. Você pode fazer na tua casa. Ai, pastor, mas eu não tenho carro. Não tem problema, querido. Você faz na tua casa. Né? E a gente vai estar junto fazendo a obra do Senhor. Porque, na verdade, Deus tem um plano para a nossa vida. E nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus tem falado para nós. Bom, nós nascemos e quando a gente nasce, a gente é inocente, verdade? A gente nasce inocente. Pelo menos uma vez na vida, a gente é inocente. Quando a gente nasce, iniciamos a nossa vida fazendo o quê? Aprendendo, né? Aprendendo muitas coisas, inclusive a confiar em pessoas. E a primeira pessoa que a gente confia quem é? É a mãe. Por quê? Porque já teve com a gente 9 meses dentro da barriga dela, né? Dentro do útero, cuidando da gente, alimentando a gente. E é a primeira pessoa que a gente confia. Goste ou não, é a primeira. E quando a gente nasce, o nosso primeiro contato com quem é? Com a mãe. Ah, não, mas foi o médico. Não, o médico foi o segundo contato, porque já vem saindo do ventre da mãe. Aí, quando a gente vai se alimentar, a primeira alimentação, quem é que faz? A mãe. Então, a mãe é a pessoa que a gente confia.
é a pessoa que a gente tem contato. E a gente vai crescendo, aí a gente conhece o pai, e aí a gente começa a confiar também no pai. O pai é aquele que traz a provisão para casa, né? Aquele que permite que a mãe cuide do filho, né? A mãe cuidasse de você, de mim. Né? E a gente vai crescendo. E aí nós temos irmãos, e a gente começa a confiar nos irmãos. Tem uns que não são muito de confiança, mas vai fazer o quê? Nós seguimos confiando. Aí temos nossos amigos. Nós começamos a fazer amizade, começamos a confiar nos amigos. E, na verdade, nós começamos a confiar também em nós. Algumas pessoas têm essa confiança muito baixa e depende de alguém para... Mas, na verdade, nós depositamos a confiança em alguém. As duras penas, nós aprendemos também a desconfiar das pessoas. Então, a confiança é uma coisa, a desconfiança é o contrário dessa coisa. E, a duras penas, nós aprendemos a desconfiar, a saber das coisas que o mundo traz. Né? Então, tem a inveja, tem um monte de sentimentos que acaba nos distanciando de algumas pessoas. Vamos crescendo e aprendendo muitas coisas, verdade? Aprendemos muitas coisas boas, mas também muitas coisas más, muitas coisas ruins. E você que acompanha a gente aqui, você sabe que uma coisa que nós falamos muito aqui é da tua liberdade de escolha, da tua liberdade de fazer aquilo que você deseja fazer. E aprendemos as coisas boas e ruins e decidimos o caminho que nós devemos seguir. Tem uns que vão pelo caminho bom e tem outros que vão pelo caminho mau. A eleição, ninguém pode dizer assim, eu não tive escolha. Você teve escolha, você decidiu. Então, você e eu decidimos. Então, você está hoje no lugar que você está por uma decisão tua. Não, pastor, mas sabe o que é, pastor? Quem decidiu foi minha mãe, foi minha tia, foi meu irmão, foi meu primo. Querido, você permitiu que eles decidissem, então a decisão foi sua. Sinto muito. Se você está bem ou mal, a culpa não é de ninguém, a culpa é só sua, porque você permitiu. Quando a gente vai crescendo, a gente começa a ter algumas referências, a gente começa a ter algumas preferências, pessoas que a gente admira. Né? Muitas vezes é o teu patrão, é o teu vizinho, muitas vezes é um artista, alguém que é admirável. E essas pessoas acabam, muitas vezes, nos influenciando. Então, quando a gente casa, né? Você que casou aí com o teu marido, com a tua esposa, você começa a conviver com essa pessoa e você começa a pegar os trejeitos dessa pessoa. Você começa a falar como essa pessoa, você começa a contar as piadas que essa pessoa, que o teu companheiro aí, conta. Porque isso são influências que a gente tem por caminhar juntos, por andar juntos. Isso são influências. E aí eu te perguntaria, né? Quem nunca foi enganado? Quem nunca foi enganado, levanta a mão. Pois é, ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo foi. Quem não foi enganado é quem não nasceu ainda. Esse ainda não foi enganado, mas certamente ele vai ser. Com essa questão de engano, com essa questão de formação, o Senhor nos deu uma palavra hoje para que a gente falasse sobre o quê? Falasse sobre o engano. Sobre o engano. Né? Com sonoplastia e tudo hoje, hein? Sobre o engano. E muitas vezes nós fomos enganados. Então, se a gente vai lá na Bíblia, a gente vai pegar alguns exemplos, a gente vê Jacó enganando o seu pai Isaac, para que ele ficasse com a primogenitura. Então,
você sabe que o nome Jacó representa usurpador, enganador. Pois é o Jacó. A gente tem outro personagem da Bíblia chamado Raabe. Raabe era a prostituta que morava em cima da muralha de Jericó. E ela recebeu os espias de Israel que vieram ver a Jericó, né, para ver se iam ficar, se não iam ficar, se iam derrubar, se não iam derrubar, quais eram os planos de Deus. Então, Josué mandou os espias lá. E aí o que aconteceu? Quando as pessoas da cidade, quando as pessoas de Jericó foram a Raabe e tocaram a sua porta e disseram assim: olha, aí estão aqueles que vieram, os estrangeiros que... Não está aqui. E, na verdade, estava. Raabe, se você vai ver toda a genealogia de Jesus, ela está na genealogia de Jesus. Ah, pastor, está amarrada, ela era prostituta. Pois é, querido. Pois é. Para você ver que Deus, ele transforma as pessoas quando as pessoas querem ser transformadas. Então, daquela cidade, quando a muralha caiu e o povo de Israel entrou ali, né, os únicos que ficaram vivos foi a família de Raabe. Ah, pastor, você acha isso justo? Pois é, querido. Foi a escolha que ela fez. Por que os outros não escolheram a mesma coisa? Era simples, é só abrir o portão e falar assim: ok, pode entrar. Não, começaram a rir. Então, se você ler toda a história, você vai ver. Outro personagem que também quis enganar, né, foi Saul. A gente já tem falado bastante de Saul aqui, né? Foi Saul. E Saul enganou um monte de vezes, mas duas que eu gostaria de destacar. A primeira, quando o Senhor falou assim: olha, vai a Amaleque e mata a todos. Todos. Certo? E tudo. Todos e tudo, porque tem os animais também, né? E aí, ele volta, né? E como o povo... Então, você lembra que Saul queria fazer, né, uma média com o povo. Então, ele volta e traz o rebanho, que ele não matou, e traz o rei. E aí, de repente, Samuel chega e Samuel pergunta assim: você fez o que Deus mandou? É lógico, eu fiz o que o teu Deus, não era Deus dele, era o teu Deus. Se você for lá em 1 Samuel, você vai ver que ele fala: o teu Deus. E Samuel ouviu, né, o tilintar do chacoalho da vaquinha lá. E falou: que barulho é esse? Então, foi a primeira vez que ele quis enganar Samuel. E a segunda vez, quando Samuel falou assim: olha, eu volto em 7 dias, segura as pontas aí que eu volto em 7 dias. E no 7º dia que ele não voltou, não era 23h59 ainda, no 7º dia que ele não voltou, como ele estava muito afoito, ele foi e ofereceu o sacrifício. E aí, quando Samuel chegou e falou assim: Saul, o que você fez? Não, sabe o que é? Pois é. Ele tentou enganar a Samuel. E aí a gente vai para outro personagem, o casal, né? Ananias e Safira, quando a igreja estava se formando. E o que é importante é que Deus não obriga você a fazer nada. Deus te dá liberdade para que você faça aquilo que você quer. Agora, toda ação tem uma reação, isso a gente já tem falado aqui. E Ananias e Safira estavam naquele bolo, né, da igreja primitiva, em que eles estavam todos juntos e eles se ajudavam e comiam, e um ajudava o outro ajudava um, e eles vendiam as propriedades e traziam o dinheiro nos pés dos apóstolos. E aí, Ananias e Safira tinham uma grande propriedade, venderam a propriedade e trouxeram a metade. E quando chegaram lá para entregar, ou Ananias chegou primeiro: olha, você vendeu por tanto? Vendi por tanto. E você está entregando tanto? Estou entregando tanto.
porque você mentiu para o Espírito Santo. Ou seja, ele quis enganar Pedro, ele quis enganar os apóstolos ali, dizendo que tinha dado uma quantidade e não era verdade. Então, porque você quis enganar, você já era. Puf, ele morreu. Caiu duro ali. Passou algumas horas, chegou Safira, a esposa dele. E aí Pedro perguntou, olha, vocês venderam, portanto, vendemos. Por isso que estão trazendo... Por isso, é isso aí. E, na verdade, tinham guardado a metade. E Pedro, o que falou para Safira, falou para Ananias, falou assim, olha, não era teu, era teu. Se era teu, você fica com ele. Você dá o que você quer, você não precisa mentir para... E muitas vezes a gente faz isso, a gente quer dar uma volta em Deus. Né? Queremos dar uma volta em Deus, queremos mostrar para Deus uma coisa que nós não somos. O nosso orgulho não nos permite nos humilhar diante do Senhor. E o que aconteceu com Safira? Igualzinho o que aconteceu com Ananias. Puf, caiu duro. Glória a Deus que Deus não usa esse expediente hoje, né? Porque se usasse esse expediente hoje, o cara mentiu para o Espírito Santo, ele cai duro. Meu Deus, vou te falar uma coisa, ia ter um monte de gente aí que se diz cristão, né? Que se diz pastor e vai por aí afora, né? Que ia cair duro. Teria caído duro. A gente tem um outro exemplo daqueles que queriam expulsar demônios em nome de Paulo. Então, se você for lá em Mateus, você vai ver que eles estão lá registrados que quando o demônio se manifestou, ele quis expelir o demônio, né? E o demônio falou assim, olha, eu conheço quem é Paulo e conheço quem é Jesus. Agora, você eu não conhece. Desceu Paulo nos caras. Ou seja, eles queriam enganar o próprio demônio. E muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes isso acontece com o nosso cristianismo. Então, nós queremos... Eu posso enganar você e você pode me enganar. Então, eu tenho a roupa de cristão, eu tenho a Bíblia embaixo do braço de cristão, né? Eu falo que nem cristão, mas eu não sou cristão. E isso é alguma coisa que, para Deus, é alguma coisa muito grave. Então, a gente vê o exemplo de Ananias e Safira que caíram mortos. E seria bom se Deus usasse esse expediente hoje, mas... E João, né, o apóstolo João, ele nos adverte com relação a isso. Então, ele fala lá, abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele chama de filhinhos. Sabe o que é um filhinho? É um filho querido. Filhinhos. Não vos deixeis enganar por ninguém. A gente tem duas situações de engano. A primeira situação é porque nós não conhecemos, ou nós não sabemos com quem nós estamos tratando. E a segunda situação é porque eu quero continuar fazendo vistas grossas para aquilo que eu estou vivendo. Então, eu quero continuar vivendo desse jeito, então, deixa eu enganar. Mas ele fala aqui, né? Não vos deixeis enganar. Pratique a justiça como ele. Ele quem? Jesus. Ele é o nosso referencial de justiça. Ele é o nosso referencial de verdade. Ele é o nosso referencial para nós chegarmos até Deus. Não existe outro caminho. Devemos caminhar com Deus. Então, quando eu caminho com Deus, eu não vou ser enganado. Quando eu conheço a palavra, eu não vou ser enganado, porque eu conheço a palavra. Por exemplo, a gente coloca o versículo aqui, né? Mas é importante que você confira com a tua Bíblia. Pastor, você acha que você pode trocar o versículo? Pois é, eu acho que eu posso. Eu não quero fazer isso, né? Mas tem gente que faz isso.
Então, nós temos que confrontar a palavra. Eu não posso crer em alguma coisa que alguém está falando, eu tenho que confrontar com a palavra. Eu tenho que buscar a confrontação. E é com a palavra. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. Então, sobre engano, né, depende só de nós. E a decisão sempre é nossa. Não vai ser de outra pessoa. Porque quem vai passar pela situação é você. Questão de mentira, questão de falsidade, todas as questões que envolvem o relacionamento de um cristão com Deus, é você que vai ter que responder, não sou eu. E eu conversava com uma pessoa essa semana, e a pessoa falava para mim assim, pastor, mas o senhor não sabe, né, o que falaram de mim, aí o fulano falou, o ciclano falou, até meu filho falou mal de mim. Eu falei, ok, meu irmão, você é tudo isso que falaram de você? Não, isso é mentira. Ponto. Então, para por aí. Você está preocupado com aquilo que estão pensando de você? Porque não fica bem. Perguntei se você está preocupado. É um pouco. Falei, então não se preocupe. Sabe o que você tem que se preocupar? Aquilo que Deus está falando de você. Aquilo que Deus pensa de você. Porque, todo esse bando aí que estão falando de você, se é verdade ou não, como nós vimos no estudo de quinta-feira, vai ser revelado. Vai ser revelado. Então, o que você faz? Você fica tranquilo. Quanta gente fala mal de mim, fala, que bom, né? Está contente? Está contente. Então, deixa a pessoa contente. O que me preocupa é saber o que Deus fala de mim, o que Deus pensa de mim. Então, é essa que tem que ser a nossa preocupação. Eu não tenho que andar segundo aquilo que as pessoas querem que eu ande. Eu não tenho que andar conforme as pessoas querem que eu ande. Eu não tenho que me imaginar como as pessoas querem que eu seja. Não, para com isso. Para com isso. Meu padrão é Jesus Cristo. Esse é o meu padrão. Né? Se ele me dá liberdade para escolher, é assim que eu vou viver. Pastor, mas você precisa das pessoas. É verdade, eu preciso... Sabe de quem eu preciso? Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, como nós vimos no estudo de quinta-feira. Ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai me revelar todas as coisas. Eu não tenho que ficar preocupado. O que será que o fulano está falando de mim? Deixa o fulano falar. Está falando, querido? Glória a Deus pela tua vida. Continua falando aí. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é justo. E ele vai fazer justiça. Porque a palavra de Deus diz o quê? Ai daquele que mexer na menina dos meus olhos. Ou seja, você e eu, que somos servos do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus. Por que eu vou me preocupar? A minha relação com Deus tem que ser uma relação estreita. Eu tenho que estar cada vez mais achegado a Deus. Não é que eu vou deixar de viver, eu continuo vivendo, porque eu estou nesse mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que dormir, eu tenho que comer, todas essas coisas eu tenho que fazer. Não estou dizendo para vocês assim, vamos para o céu, nós vamos para o céu, em nome de Jesus nós vamos para o céu, mas na hora certa, não é agora. Agora não é agora. Então, fica calmo. Mas o Senhor, ele continua, Jesus nos adverte, né? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pois é, vede. Ele está falando para você, abre o olho. Abre o olho. Se você ler todo o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus fala da vinda dele, da segunda vinda dele. Jesus fala que os discípulos queriam saber, Senhor, quando é que vai ser a segunda? Calma, vive aí teu dia a dia aí. Vive aí teu dia a dia, né? E quando eu vier, eu vou vir. E ele começa a descrever aqui como vai ser. E ele fala, a primeira coisa que ele fala, vede, abre o olho. E esse olho que ele fala para abrir é o olho espiritual.
como nós falamos no estudo, né, sobre o Espírito Santo que a gente está fazendo, né? O Espírito Santo vai te revelar. Se você é cheio do Espírito, vede, ele vai mostrar para você. Quem é enganado? Sabe quem é enganado? Aquele que não conhece a palavra, aquele que não quer viver segundo a palavra. Então, a gente vê aí uma série de grupos religiosos que falam sobre a teologia da prosperidade. Não, Deus tem que te dar, você vai ser rico. A palavra não diz isso, desculpa. Mas também, quanta gente tem nessas igrejas? Pois é, querido, quanta gente tem nessas igrejas? E por que essas pessoas estão nessa igreja? Porque eles querem ser cristãos por conveniência. Isso convém. É o que eu quero ouvir, que eu vou ter 3 ou 4 ou 5 carros, que eu vou ter casas de aluguel, que eu vou ter casa na praia, casa no campo, que eu vou ter avião, que eu vou ter helicóptero, que eu vou ter barco. É isso que o cara quer ouvir. Então tá bom. Agora, a palavra não diz isso. A palavra do Senhor não diz isso. Então, quem é enganado? Quem não quer conhecer a palavra. Então, no nosso estudo, a gente fala de conhecendo e vivendo a palavra. Meu, você não quer viver? Desculpa, filho. Desculpa, continua aí. Né? Continua na tua vidinha aí e bom inferno para você. Né? Quem quer ser enganado é quem não conhece a Jesus. O cara que aceitou a Genésio, não aceitou a Jesus. Desculpa. Ele vai pastor, mas ele vai na igreja, ele tem cargo na igreja, ele tem posição na igreja, faz tanta coisa na igreja. Pois é. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês aqui, bem baixinho, para que ninguém nos ouça. Sabe quem era Judas? Judas Iscariotes. Era aquele que andava com Jesus, que andou com Jesus 3 anos. É aquele que cuidava das finanças. O fato de você estar na igreja, o fato de você ter posição na igreja, ter cargo na igreja, ser substituto do pastor, sei lá o quê, isso não te valida como cristão. Desculpa. Mas você está amarrado. Não está amarrado não, querido. Isso é a verdade. Vai lá na palavra, busque na palavra. Né? Quem não anda com ele é aquele que vai ser enganado. Quem não anda com Jesus, quem não tem as marcas de Jesus na sua vida, quem não é confundido, assim como Pedro foi confundido lá quando Jesus foi preso. Olha, esse aqui é um deles. Não sou não. Pois é. Ele se vestia, ele tinha a Bíblia embaixo do braço, cortava o cabelo igualzinho os cristãos, né? Até falava que nem cristão, mas ele não era cristão. Pedro se converteu depois que Jesus morreu. A verdade é essa. Quem é enganado é aquele que não conhece a palavra do Senhor. Nós temos que buscar na palavra. Nós temos que estudar a palavra. Não estudar um versículo. Né? Um versículo pode causar uma teologia, pode trazer um movimento teológico. Verdade? Verdade. Por quê? Porque você não leu nem o que era antes, nem o que era depois. Você só leu o versículo. Esse versículo aqui. Então, tem até uma historinha, né? do cristão, que a Bíblia... Senhor, revela comigo. Abri a Bíblia assim. Plá! E aquele versículo era revelação de Deus. Deus pode revelar? Deus pode revelar. Deus vai revelar? Precisa de comunhão, querido. Deus não revela assim, ó. Deus não é uma caixinha de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Que tem um monte de promessinha lá. Só coisa boa, né? Deus não funciona assim. E um dia ele abriu e falou, vai e se enforca. Né? Judas foi e se enforcou. Não, isso não é de Deus. Pois é. Então, nós estamos buscando a conveniência. Somos enganados quando nós não conhecemos. Jesus já falou lá em Mateus 24, olha, vede, olha, fica atento.
Nós somos enganados porque muitas vezes dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, tem pessoas que parecem cristãos, se vestem como cristãos, falam como cristãos, tem uma Bíblia enorme parecendo um cristão, mas são enganadores. E a gente vai ver isso quando Jesus continua falando com eles em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vão surgir muita gente se dizendo Cristo, se dizendo que, olha, eu sou o cara que vou fazer a coisa acontecer. Na verdade, não é assim. O próprio Jesus nos adverte isso. Não é alguma coisa que veio do Zé Ruela da vida aí, de qualquer... Não, é Jesus que está falando isso. Dentro das igrejas irão ter enganadores. Ai, pastor, está amarrado. Não, querido, não está amarrado, isso aí é palavra. Ai, pastor, o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, querido. Você vai continuar orando, conhecendo a palavra e tudo aquilo que sair do altar, você vai confrontar com a palavra. Não pode simplesmente você ouvir e digerir isso aí como se fosse uma verdade. Por quê? Porque Jesus disse que muitos serão enganados. Até os próprios eleitos serão enganados. Como tem sido a nossa vida cristã? Como é que a gente tem vivido essa nossa vida cristã? A gente tem vivido as marcas de Jesus, nós temos vivido como Jesus gostaria que nós vivêssemos. Como você e eu temos representado a Jesus, porque quando você aceita Jesus e você recebe o Espírito Santo dentro de você, você passa a ser um representante legal de Jesus. Como é que tem sido essa nossa representação? Ah, pastor, mais ou menos. Pois é, querido. Mais ou menos não serve para Deus. Como é que tem sido isso na tua vida e na minha vida? Quais têm sido as marcas em minha vida? Tem sido as marcas de Jesus ou as marcas do mundo? As marcas do mundo é porque eu estou envolvido com as coisas do mundo e não tenho tempo de ter as marcas de Jesus, de viver as promessas que Jesus tem para a minha vida, de viver a vida abundante que ele prometeu. Como está a nossa vida? E Paulo, ele vai um pouquinho mais além, quando ele fala lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, quantos cristãos hoje têm sido enganados? E quantos cristãos hoje têm se enganado? Então, Paulo fala aqui, olha, não vos enganeis, fica atento, abre o olho, fique esperto. Por quê? Porque o bagulho é louco. Fique esperto, porque o negócio aqui não é brincadeira. De Deus não se zomba. E quando você ou eu fazemos pose de cristão, na verdade a gente está querendo zombar de Deus. Ah, mas sabe, o espanhol ele tem um termo assim, não passa nada. Pois é, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Você pode não ver, mas creia que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Ai, pastor, então não vou semear nada. Pois é, você vai colher capim. Mas a colheita é certa, você gosta ou não. Que, na verdade, hoje nós possamos refletir da nossa intimidade com Deus. Que nós possamos refletir o quanto de Jesus tem estado dentro da nossa vida.
o quanto de Jesus eu tenho sido marcado. E, na verdade, você não precisa me responder nada. Na verdade, você precisa ver o quanto que você está se enganando. Enganando numa falsa doutrina, enganando numa falsa religião, enganando numa falsa promessa, enganando em coisas que a palavra de Deus não diz que você vai ter. Ela não te dá isso. Que estamos fazendo com o nosso cristianismo? O que estamos fazendo como cristão? O que eu estou fazendo? Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. O que você e eu estamos fazendo? Se para você refletir, você tem que conversar com seus botões aí e conversar com ele e ver o que você está fazendo. Ai, pastor, mas eu tenho um monte de cargo na igreja. Não. Para. Tem nada a ver com cargo na igreja, tem a ver com aquele mandado do Senhor, ide pregar o evangelho a toda criatura. Amai o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. É isso aí. Pregar o evangelho até os confins da terra. Ah, pastor, o confins da terra é muito longe. Pois é, querido. Então, começa pelo teu vizinho aí. O teu vizinho tá bom. Não precisa ir até os confins da terra. O que nós estamos fazendo com isso? Qual tem sido a nossa marca? Qual tem sido a marca na nossa vida? A marca do achismo, a marca do mundo, a marca do... Deixa como é que está para ver como é que fica. Hoje a gente tem tido as marcas de Jesus. Aprendendo a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Qual é a marca que a gente tem? A marca de Jacó, de enganador? Ou tem a marca de Jesus de Salvador? Salvador. Que hoje deixemos de ser enganadores, deixemos de ser enganados, porque o Senhor, Ele tem algo para a nossa vida. E tudo que o Senhor tem, Ele vai nos pedir conta. Ah, mas eu não sabia. Você sabia. Deus não é injusto. Então, que a gente possa deixar de ser enganadores e possamos ser filhos do Deus Todo-Poderoso. Possamos ter a marca de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem aberto, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. E agora, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor visite cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos vendo agora, ou através do YouTube, Pai, que cada um, Senhor, possa ter uma decisão própria, uma decisão, Senhor, de deixar de ser enganadores, de deixar de ser enganados e possa decidir por Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita cada um de nós, enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo, que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ter sabedoria e discernimento para andarmos e termos as tuas marcas. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, servos e servas que queiram te servir, que queiram andar, Senhor, que queiram se submeter à tua vontade, Pai. Faça, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. E esteja aí se envolvendo na nossa comunidade virtual. Venha estar conosco. Venha saber como você pode participar. O trabalho tem muito, né? Tem muita coisa para ser feita, e isso não é um jargão, isso é porque o Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos. E somos apenas 2, e se você vem com a gente, somos 3, e se você outro vem com a gente, somos 4, e assim vamos indo. Né? E daqui a pouco nós somos um exército aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te convido a estar conosco em todas as atividades que nós temos aí na nossa comunidade virtual. E nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.